Olá, amados, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma vez vamos meditar na boa palavra de Deus e eu já começo com uma pergunta: Deus existe? Se Deus existe, por que tantos males na terra? Por que tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo? E é sobre isso que nós vamos refletir nessa mensagem. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. No final tem uma oração onde eu acredito que tua vida vai ser ainda mais abençoada. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus amigos. Reúna aí as pessoas para assistirem junto com você. Compartilhe depois ideias com as pessoas. Ouça esse vídeo e assim que terminar, converse com as pessoas ao seu redor. Veja, pergunte para elas o que elas acharam da palavra, o que elas entenderam. É muito bom e é necessário a gente refletir sobre a palavra de Deus, principalmente nesse momento atual que o mundo está enfrentando. Então, fique comigo. Vamos ouvir uma linda canção e daqui a pouco eu já volto. Já para adiantar, deixa a tua Bíblia aberta aí em Lucas, capítulo de número 4. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ver se Deus realmente existe. E se existe, por que Deus não cura as pessoas? Por que Deus permite as pessoas continuarem no sofrimento? É sobre isso que vamos meditar. Fique aí comigo e eu volto daqui a pouquinho em nome de Jesus. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh Senhor, venha em meu favor, favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, O Deus do impossível. que me faz prevalecer. O Deus Somente do Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus do impossível. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti, que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível. Glória a Deus. O Deus do impossível não se esqueceu de nós. Ele continua trabalhando em nosso favor e vamos ver qual é o meio que Deus exige de nós, o que Deus quer de nós para que Ele possa operar, para que Ele possa manifestar os seus milagres sobre as nossas vidas. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus entrou ali no templo, pegou o livro e, aberto ali no livro de Isaías, ele leu a profecia que dizia que o Espírito do Senhor era sobre ele, que o Espírito Santo havia ungido ele para que ele pudesse curar os enfermos, dar vista aos cegos, colocar em liberdade os cativos, restaurar os quebrantados, aflitos. E quando ele pega essa palavra, ele diz que se cumpriu essa profecia nele. Só que muitos não acreditavam, muitos não creram nele. E aí ele fala assim, Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 24. Lucas 4, versículo de número 24. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glória a Deus. Então aqui Jesus traz um ensinamento muito profundo que nós precisamos analisar e que precisamos pensar sobre isso. Ele vem lançar na face dos religiosos a incredulidade deles, o quanto que eles eram incrédulos. E Jesus ele ensina com autoridade, ele com todo o amor que ele tem pelas pessoas, ele lança a verdade na cara das pessoas. Porque tem muita gente que pensa que amar é você não falar a verdade. Que amar é você deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem, que cada um pode fazer o que quer da sua vida, que todo mundo é livre. Isso não é amor. Isso é você não amar, porque se você vê uma pessoa indo para o caminho errado, você vê uma pessoa vivendo errado e você não fala nada, você não ama essa pessoa. Você quer que ela se dê mal mesmo. Então, hoje nesse politicamente correto, às vezes é até difícil de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra, porque as pessoas estão tendo uma grande dificuldade de receber a verdade. Prova disso, e isso não é de hoje, isso não é de hoje. Prova disso é que aqui, os homens ouviram a verdade de Jesus e queriam matar ele. Porque Jesus está lançando na face deles a incredulidade deles. Jesus está no meio de Israel, ele está no templo, no meio do povo mais religioso que existia naquela época, e ele está dizendo, olha, vocês não vão receber nada de Deus porque vocês são incrédulos. E o exemplo que Jesus dá, ele dá 2 exemplos. Primeiro ele usa o exemplo da viúva de Sarepta. Para quem conhece a Bíblia, sabe da história, Elias profetizou que não haveria chuva sobre a terra. E não houve. E houve uma grande seca, uma grande fome, como o próprio Jesus aqui está dizendo. E haviam muitas viúvas em Israel. Muitas mulheres necessitadas, muitas mulheres sofrendo. Só que Jesus diz que Elias foi enviado para uma viúva de fora de Israel, de Sarepta, de Sidom.
Por quê? Porque essa mulher ela tinha fé. Ela aceitou a ordenança de Deus. É interessante que quando Deus fala, Elias, vai a Sarepta, que é de Sidom, que ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então, provavelmente, Deus pode ter colocado isso no coração de outras mulheres em Israel, mas nenhuma delas creram, ou nenhuma delas creu naquilo que Deus estava falando. Então, eu quero que você entenda isso aqui, olha, Deus existe? É fato, Deus existe. Você pode não acreditar, mas Ele existe. Então, por que Deus não socorre a todos? Por que Deus não ajuda a todos? Essa é uma dúvida de muita gente. Pastor, Deus ajuda mais as pessoas que sofrem mais? Não. Tem gente que acha que o tamanho do sofrimento delas vai comover a Deus. E aí Deus vai se sentir muito comovido porque a pessoa está sofrendo muito e aí Deus vai ajudar aquela pessoa. Deus não socorre pessoas pelo tamanho do sofrimento delas. Deus socorre pessoas pelo tamanho da fé, pelo quanto elas acreditam nele, pelo quanto elas colocam a fé em ação. Qual é o problema dos religiosos hoje? Eu, como pastor, eu presencio isso e às vezes me dá até uma revolta santa, porque as pessoas são e estão incrédulas. As pessoas não estão conseguindo mais acreditar em milagres. Para tudo que a gente fala, sempre tem um mais. Não, eu sei que Deus faz mais. Não, eu sei mais. O mais não é de Deus. Jesus falou assim, ó, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Deus faz ou não faz? Faz, então pronto, eu vou acreditar. Não, eu acredito, mas já passou para o lado maligno, já passou para a incredulidade. Vamos analisar esses dois exemplos que Jesus dá aqui. Jesus fala da viúva de Sarepta, que é lá de Sidom, e ele fala de Naamã, o leproso Sírio. Ele fala também que em Israel havia muitos leprosos, mas o profeta foi enviado somente para o profeta Eliseu. E ele mostra a incredulidade daqueles que são de casa. Porque ele diz assim, olha, nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. Muitas vezes você vai ver pessoas que nem são da igreja, vivendo milagres que pessoas da igreja não vivem. Porque muitas vezes nós não estamos recebendo o nosso profeta. Vamos analisar isso aqui. A viúva de Sarepta, ela está lá para morrer com o filho dela de fome. Ela tem ali, a Bíblia diz que ela está pegando um pouquinho de lenha, ela vai fazer ali um bolo para ela e para o filho dela, é a última refeição deles, e na cabeça dela eles vão morrer logo em seguida. Aí chega um homem de Deus, um profeta chamado Elias, e ele diz para ela, minha senhora, me dá um pouquinho de água. E ela vai buscar água. Ele fala assim, olha, faz melhor, não traz só água não, me traz um bolo também. Ela fala, olha, homem de Deus, aí não vai dar, eu não tenho condições para isso. Sabe o que é interessante? Que Elias diz assim, olha, pode trazer, porque Deus vai te honrar e não vai faltar nada na sua casa. Se essa mulher fosse como a maioria dos religiosos da época e como os crentes de hoje ainda são, ela poderia raciocinar e dizer assim, peraí, se o senhor é um homem de Deus mesmo, por que o senhor vem pedir para mim? Nem o senhor tem. O senhor está aí dependendo de mim, então por que o senhor está vindo pedir? Ela poderia raciocinar e dizer, o senhor não é homem de Deus, se o senhor fosse homem de Deus, o senhor teria para me dar. Ela não acreditaria na palavra do profeta. Vamos pegar Naamã como exemplo? A menina que foi levada cativa para a casa de Naamã, ela diz assim, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, em Samaria, e estivesse diante do homem de Deus, ele seria restaurado da sua lepra. Se a mulher de Naamã, que acreditou naquela menina, e Naamã, se ambos raciocinassem, eles poderiam pensar assim, não, mas peraí, se esse homem é de Deus mesmo e cura os leprosos, por que há tantos leprosos em Israel então? Porque o próprio Senhor Jesus aqui está dizendo que haviam muitos leprosos em Israel. Então Naamã poderia pensar, isso aí é mentira, isso aí não é verdade. Porque se esse homem é de Deus mesmo e cura, por que não curou lá os leprosos de Israel? E esse é o problema da incredulidade hoje. Nós estamos tirando os olhos da palavra e olhando para os incrédulos. Está escrito lá em Romanos, eu vou até abrir aqui para você, no Romanos capítulo de número 3, se eu não estiver enganado. Deixa eu abrir aqui para você. Enquanto eu vou abrir na minha Bíblia, você abre a sua aí. Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3. Está escrito assim, Romanos 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma.
seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a incredulidade de alguns ou de muitos vai aniquilar a fidelidade de Deus? E o próprio apóstolo responde, de jeito nenhum. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é porque algumas pessoas não estão vivendo o milagre de Deus que Deus deixou de operar. Não é porque algumas pessoas não acreditam em Deus que milagres não existam mais. Tem muita gente que nega a existência do milagre hoje. Tem igrejas que dizem que milagres não são mais para hoje, que milagres eram só para os tempos bíblicos. Amados, não é isso que a palavra de Deus diz. Não é porque muitos são incrédulos que Deus deixou de operar. Jesus falou, havia muitas viúvas em Israel. Israel era o povo da fé, ou pelo menos deveria ser. Só que Deus está dizendo, olha, o Elias foi enviado para outra cidade, para outra nação, porque ali em Israel não tinha ninguém que acreditava. Lá em Israel tinha muitos leprosos, mas Eliseu teve que curar o Naamã sírio. É alguém que veio de longe. Não pensa nisso. Israel está lá, o povo de Deus, que também está passando esse momento de crise. Tá? A chuva não caiu para ninguém, está todo mundo debaixo do mesmo barco. Ou está todo mundo dentro do mesmo barco. Como hoje, não só o Brasil, como o mundo está diante de uma crise. Está diante aí de uma pandemia que está paralisando o mundo. Não é porque alguns estão morrendo, não é porque alguns crentes estão sendo contaminados que Deus deixou de existir, que Deus deixou de operar. O problema é que tem gente que não está conseguindo acreditar mais. Tem gente que ela está muito incrédula. Tem gente que ela está muito racional. Esses dias eu ouvi falar, não, a fé é racional. Eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala de nós prestarmos um culto a Deus racional, com inteligência. Mas a fé, ela não é racional. A fé é transcendental. A fé é uma coisa fora do nosso raciocínio, do nosso entendimento. Não adianta, não, eu estou aqui porque a fé é racional. Não, a fé não raciocina. A fé vem de dentro, vem do Espírito. E você age pela fé. Você acha que se o apóstolo Pedro tivesse raciocinado, ele ia subir sobre as águas? Ele ia andar sobre as águas? Se o Pedro tivesse pensado, raciocinar, não, eu não vou andar sobre essas águas, porque a minha fé é racional, ele não viveria aquele milagre. A hora que ele começa a olhar para o vento e raciocinar, aí ele afunda. Então a fé ela é baseada somente na palavra de Deus. Eu ouço nesse tempo atual, muita gente diz assim, não, eu sei que Deus cura, mas eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que isso. Amado, acredite que Deus te guarda e ponto final. Acredite que Deus te guarda. Para de ser, me perdoe a expressão, para de ser uma pessoa dominada pelo mundo, pelo raciocínio humano. Quem diz, não, Deus me guarda, mas eu tenho que fazer minha parte, eu vou aqui me proteger. E quem não pode se proteger? Aí Deus não vai guardar? E eu não estou aqui dizendo que você não deva se proteger. Eu não estou querendo dizer que você não deva fazer a sua higiene. Mas e quem não tem condições? Está condenado a morrer porque não pode se higienizar? Não, o que nos guarda é a fé. Eu tenho falado muito isso nos últimos vídeos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não é porque alguns são incrédulos que Deus deixou de operar os seus milagres. Aliás, é pela incredulidade que Deus não opera. O justo viverá da fé. Então eu quero que você, meu amado, minha amada, pare de olhar para as má notícias, pare de olhar para quem está morrendo, para quem está doente e olha para a palavra. Você pode ser uma pessoa que está em Israel, que está na igreja, que está na presença de Deus, mas não viver milagres. Porque você não está conseguindo acreditar, você está incrédulo. E eu não estou aqui te condenando, eu não estou aqui te acusando. Eu estou apenas querendo te despertar. E se você ficar bravo comigo agora, é porque você está igual esse povo aqui, ó. Essas pessoas que ouviram Jesus lançando essa incredulidade no rosto deles, eles ficaram revoltados ao ponto de querer jogar Jesus num precipício, de querer matar Jesus. Era para eles terem refletido e dito assim, é verdade. Então o que Jesus está falando é verdade. Havia muitas viúvas lá em Israel, mas por que elas não foram abençoadas? Porque não acreditavam. Havia muitos leprosos em Israel, por que não foram curados? Porque não acreditaram. Agora, o Naamã que acreditou, aquela viúva que acreditou, ambos foram abençoados. O Naamã foi restaurado da sua lepra e aquela viúva, naquele período de fome, ela foi sustentada ali pelo poder de Deus. Então, nesse momento que vivemos, e não só nesse, mas nos momentos difíceis que a vida vai nos oferecer, se nós confiarmos no Senhor, nós não vamos passar fome, nós não vamos morrer doentes, nós não vamos ser acometidos pelo mal. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos.
A única coisa que Deus exige é a fé. É que você acredite que Ele é poderoso para fazer. E se você acredita que Ele faz, você não acredita em mais nada, só nele. Eu creio que Deus me guarda e ponto final. Eu sei que eu estou protegido, eu sei que nenhum mal me sucederá e acabou. O que passar disso é procedência do maligno. Esses dias até um irmão falou isso para mim. Ele falou, pastor, vê se eu estou errado. Ou Deus guarda ou Deus não guarda, não é isso? E ele falou até de um jeito assim. Aliás, eu não vou falar nome aqui não, deixa para lá. Mas ele falou exatamente assim para mim. Pastor, ou Deus guarda ou Deus não guarda, não é isso? Eu falei, exatamente isso. Irmão, é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Não, pastor, mas o senhor tem que ver, porque... Não tem que ver nada. Você precisa acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Se você crê no milagre, irmão, é só a fé. Eu falo muito isso na igreja, eu estou terminando aqui, nós vamos orar. Jairo, a filha dele morreu. Jesus está indo para a casa dele, no meio do caminho chegam os amigos de Jairo e dizem assim, Jairo, não temas. Os amigos de Jairo disseram, Jairo, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E Jesus olha para Jairo e diz uma coisa, Jairo, não temas, crê somente. Eu digo isso, olha, a morte é o maior inimigo do homem. A morte é aquilo que todo mundo diz assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então a morte é a maior inimiga do homem. Para Jairo poder ver a morte sendo derrotada, para que ele tivesse a filha dele ressuscitada de volta, Jesus só pediu uma coisa para ele, creia somente. Não temas, creia somente. Se para vencer a morte, que é a maior inimiga do homem, Jesus só pediu para ele crer, por que a gente acha que precisa de outra coisa para vencer coisas menores? É só crer. Uma outra pessoa que também se depara com a morte de um ente querido é a Marta e a Maria que perderam seu irmão Lázaro. Quando Jesus manda tirar a pedra lá do sepulcro, a Marta diz assim, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que ele está sepultado. Jesus diz assim, Marta, eu já não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Minha amada e meu amado, Jesus só quer uma coisa de você, que você acredite. Acredite em milagres, acredite em transformação. Para de ser incrédulo, para de ficar olhando para a esquerda, para a direita. Olha para Jesus. Não é o seu sofrimento que vai fazer Deus te abençoar mais ou menos. Não é porque você está passando o pior momento da sua vida que Deus vai, coitadinho, eu vou ajudar ele. Não. Não importa para Deus se é rico, se é pobre, se está sofrendo, se está bem. O que Deus exige de nós é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por você. Não fica bravo comigo não. Aceite a palavra do Espírito de Deus e diga a verdade. Eu estou incrédulo, mas a partir de hoje eu vou começar a viver fé. Eu vou parar de dar desculpa, eu vou parar de ter mais, portanto, contudo, todavia. Não, eu vou acreditar na palavra e eu vou viver o milagre de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha os olhos em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Eu te exalto pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, eu quero orar agora por este meu irmão, por essa minha irmã, amigo e amiga, essa pessoa que está acompanhando esse vídeo nesse momento. Meu Deus, perdoe a nossa incredulidade. Talvez podemos dizer como o pai daquele jovem lunático, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Pai, nós precisamos reconhecer que sem fé nós não vamos agradar o Senhor. Meu Deus, o Senhor diz na sua palavra que se nós crermos, nós veremos a tua glória. Foi Jesus que disse isso. E nós cremos, Pai. Cremos que estamos no esconderijo do Altíssimo. Cremos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa casa. Não tem doença, não tem fome, não tem morte que possa nos destruir. Porque em Ti nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Senhor, eu declaro este meu irmão abençoado. Eu declaro essa minha irmã abençoada. E se essa pessoa que está orando comigo agora tiver fé, eu declaro a cura dela agora. Eu declaro ela livre de toda moléstia, de toda praga, de toda enfermidade, de toda doença, de toda morte. Eu digo, espírito das trevas, bata em retirada. Espírito do diabo, sai da vida dessa pessoa. Espírito da incredulidade, espírito que faz essa pessoa ficar com o coração fechado, o coração duro para a fé. Eu te repreendo, mal, e digo fora, saia em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. É pela fé que vivemos e pela fé que vamos ver a manifestação do Teu poder,
a manifestação da Tua graça. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Viva em fé, meu amado, minha amada. Acredite que milagres ainda existem. Não é porque alguns crentes estão morrendo, não é porque algumas pessoas denominadas de fé estão padecendo mal que Deus deixou de operar. Seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez eu peço que você compartilhe a palavra. Vamos pôr mais uma hashtag hoje? Deixa aqui no comentário do YouTube. Eu tenho feito isso para ver quem está assistindo o vídeo até o final. Tem muita gente que às vezes começa a ver o vídeo, para pela metade. Então só para eu ter ciência de quem assiste o vídeo até o final, coloca aí nos comentários. Para você que é do grupo da igreja, coloca lá no grupo da igreja também. Hashtag Vivendo pela Fé. Hashtag Vivendo pela Fé. Eu fico por aqui, se Deus permitir, quinta-feira estamos de volta. Fica aí com mais um louvor e até quinta, em nome de Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano.
Hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.